início de ano de 2019 começou com uma sequência de tragédias. Manchetes de jornais, sites e TVs noticiaram o desastre de Brumadinho, com centenas de mortos e dezenas de desaparecidos. Algumas semanas depois, mais notícias. Desta vez, sobre o incêndio no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, onde 10 jogadores da base morreram carbonizados. Em menos de 3 dias, outra manchete abalou a todos. Morre Ricardo Boechat em acidente aéreo. Nas últimas semanas, essas e algumas outras notícias ruins ganharam os holofotes na mídia brasileira em um espaço de tempo tão curto que mal o público lamentava determinada tragédia, outra já se anunciava. A pergunta que se pode fazer é: será que a exibição incessante de tragédias, no lugar de nos tornar sensíveis à dor do outro, pode nos tornar insensíveis? O programa Em Discussão de hoje vai falar exatamente sobre isso: indiferença. Por isso, nós recebemos aqui Jaque Brandão, ele que é professor, doutor pela Universidade de São Paulo, a USP. Também está aqui com a gente o jornalista, escritor e professor Luiz Carlos Ramos. Aloísio Maurício, repórter fotográfico. E nós recebemos também Bruna Angotti, ela que é psicóloga. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa Em Discussão, trazendo aí esse tema indiferença. Eu vou pedir licença a todos os nossos convidados para começar aqui com o meu lado esquerdo, com o Jaque Brandão, falando sobre indiferença. Você tem uma tese, você tem um trabalho, você tem um movimento que começa a falar sobre isso. Indiferença é ausência de sentimento? É não ter ódio, não ter amor? Que história é essa? Bom, toda a questão é o seguinte: quando nós falamos em indiferença, de modo especial, eu trabalho com a questão da imagem. Então, quando nós pensamos a questão da imagem, nós vivemos hoje um período em que há um excesso de reprodução imagética, que nós podemos chamar. E isso faz com que o homem cada vez mais precise de mais imagens, de mais imagens, de mais imagens. Então, há um termo que eu criei, chamado iconotropismo. Ou seja, o homem busca incessantemente as imagens. Da mesma forma que a planta busca a luz. Isso é algo tão sério que o que acontece é o seguinte: nós, quanto mais imagens nós vamos vendo, quanto mais imagens nós vamos recebendo, mais nós queremos. E quanto mais imagens, principalmente de desgraças, nós vamos vendo, cada vez mais nós nos tornamos indiferentes a elas. Então, se num primeiro momento nós nos chocamos, ou seja, se nesse primeiro momento as imagens nos paralisam, logo em seguida elas catalisam essa dor. E nós, a partir desse momento, queremos mais e nós não aceitamos mais simplesmente o pouco. Se nós não as virmos, tudo bem. Agora, a questão é, nós olhamos, porque nós somos induzidos a vê-las, de modo especial por causa da mídia. Então a mídia, ela, ao noticiar, ela não veicula apenas a imagem. Ela faz utilização dessa imagem para o seu próprio benefício. Então ela vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. E o que acontece é o seguinte: um exemplo claro. Por exemplo, vamos pensar em Brumadinho. Nós tivemos aquela hecatombe, que foi uma hecatombe em Brumadinho, só que não houve, entre aspas, vítimas. Nós não vimos as vítimas. Mas nós vimos o quê? Aquele mundaréu, aquele tsunami de lama e de dejetos. Varrendo tudo. Então o que acontece? Aquilo não satisfaz. Então o que a mídia precisa fazer? Ela tem de buscar fotografias, imagens daqueles que padeceram lá, ou criar isso. Daí nós tivemos vários fake news, dizendo: esse fulano era o dono da pousada, aquele era não sei quem, essa pessoa era uma médica, sempre buscando pessoas de expressão, para que as pessoas possam se comover. Mas isso só não basta. E continuam explorando, e continuam explorando. Aí nós tivemos os meninos do Flamengo. Só que a diferença de Brumadinho é que os meninos do Flamengo era mais fácil de você visualizar a coisa. Então já rapidamente mostravam as imagens dos garotos, pessoas pobres que estavam começando. Então aquilo vai te alimentando. Ou seja, aquele sentimento iconotrópico, ou seja, nós precisamos de mais imagens. Por fim, nós tivemos o próprio Boechat. Então foi assim, ou seja, a partir do momento que nós temos uma desgraça, e essa imagem é passada, é vinculada, essa imagem só vai deixar de ser vinculada quando uma outra pior deixá-la para trás.
Ela tem de barrar isso, para que nós possamos sempre querer mais, porque nós não nos satisfazemos mais com pouco. Eu tenho aqui do meu lado direito, Luiz Carlos Ramos, 40 anos aí de Estadão. 40 de Estadão. 40 de Estadão, trabalhou em todas as áreas, esportes, cidades. Eu fui editor de esportes. Editor de esportes. Depois eu fui de geral e cidades, depois de interior e primeira página. E fui repórter especial também. E repórter especial. Bom, imagino que algumas décadas aí, muitas notícias foram apuradas por você. Inclusive tragédias também. Muitas coisas foram vistas pelos seus olhos. Por exemplo, o terrorismo em Madrid, no ano de 2004... que morreram 191 pessoas, aqueles 3 trens que implodiram, que era um ato terrorista, né? Então, aquilo eu cobri por acaso. Eu estava de férias pela Espanha, eu embarcaria na estação Atocha para ir até Barcelona, nisso aconteceu tudo aquilo, e aqui era de madrugada, eu telefonei para o jornal, olha, vocês querem cobertura? Ah, ainda bem que você está aí e tudo. Falei, vocês não vão mandar o Reale Júnior? O Reale Júnior era um grande correspondente, morava em Paris, ia para todo lugar da Europa. Não, garante aí e tal. Eu voltaria para o Brasil no dia seguinte. Só que não. E nisso eu fiz a cobertura, procurei estabelecer, inclusive, de uma maneira didática, mostrando que aqueles trens eram semelhantes àqueles que o Mário Covas, governador, havia comprado aqui para São Paulo, de segunda mão, lá da Espanha. E que ali perto da estação Atocha havia a obra do Picasso, o Guernica, que fala exatamente da violência na Espanha, né? Então, de repente, na condição de jornalista, você também se defronta, de repente, com isso, que acontece na cara da gente, né? E uma experiência terrível. E aí você vai perguntar, na Espanha é parecido com esse panorama que o professor Jacques demonstrou agora? Eu diria que não tanto, mas parece que o latino-americano também gosta bastante de sangue, não é só no Brasil, né? E eu não vou generalizar, longe de generalizar, como aconteceu outro dia, o ministro da Educação foi bastante criticado por dizer que brasileiro lá no exterior rouba. Ora, o erro dele foi chegar e dizer, muitos acabam aproveitando o passeio para roubar cinzeiro, para roubar talher, esse tipo de coisa, mas não pode generalizar. Então, o que eu considero é que existem muitas pessoas com sensibilidade que não se deixam levar. Nós, da mídia, temos um papel fundamental. O professor Jacques analisou bem essa questão, que a mídia quer mais e mais, e quer mesmo. Eu gostaria de lembrar para vocês, eu era garoto em 1952, quando aconteceu uma tragédia que o Brasil perdeu o seu grande cantor da época. Era como se fosse o Roberto Carlos de hoje, era o Francisco Alves, o rei da voz. Ele morreu num acidente de carro, na rodovia Presidente Dutra, na altura de Pirassununga. Ele não gostava de andar de avião, tinha medo de avião e morreu num acidente de carro. E aquilo foi uma comoção. Só que a mídia era diferente, fazia só 2 anos que a televisão tinha surgido. Quem deu bastante destaque foi a revista O Cruzeiro e assim por diante. A gente passando para hoje, depois de 52, em 53 houve um incêndio numa gafieira no centro de São Paulo, em que morreram 58 pessoas, de madrugada. Terrível. Os jornais, inclusive, naquele tempo, tinha a Última Hora e tudo, então exploraram bastante. Não tinha surgido ainda notícias populares. E aí, em 54, o suicídio de Getúlio Vargas, aquela comoção. Mas o que foi mais chocante mesmo nessas décadas foi exatamente no ano de 61, quando um incêndio na cidade de Niterói, num circo, matou 500 pessoas. Ou seja, seria somar Brumadinho com Mariana, praticamente. Sendo que muitas das pessoas mortas eram crianças, num circo americano que tinha pego fogo. E qual a diferença, então, daquele tempo para hoje? São as mídias sociais, a televisão evoluiu, todo mundo hoje passou a ser jornalista. Todo mundo tem TV, todo mundo tem celular, todo mundo tem TV, e todo mundo fica lá no WhatsApp, fica lá no Facebook, e aí entra uma coisa detestável que é fake news. Fake news, daí já vai para o outro viés. Aí é que eu considero lamentável. Eu gostaria de encerrar essa análise inicial com a seguinte conclusão: nós temos jornalistas e nós temos jornalistas. Quando mete o pau na mídia, a mídia é isso, a mídia é aquilo. Calma, meu amigo. E vamos separar também jornalista profissional da condição de empresa jornalística, dos impérios da mídia. São coisas bem diferentes. Bem diferentes. Aloísio,
acabou de chegar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, vindo de uma reintegração de posse, fotógrafo, jornalista, iguaizinhos a nós. A gente conta a história através de texto, através da fala, você conta através das imagens. Você é o nosso alvo aqui hoje. É você quem pluraliza, quem publiciza essas imagens aí para que cheguem até nós. Enfim, estou fazendo uma brincadeira agora. Mas conta um pouquinho da sua trajetória aí. Como é que você começou como fotógrafo? Em quais mídias, em quais empresas você já passou? Uma delas, não sei se todos lembram, mas quem já tem aí mais de 40 anos, 30 anos, lembra do Notícias Populares. Conta um pouquinho para a gente essa sua trajetória. Na verdade, assim, eu comecei a fotografar... eu sou de Osasco, e eu comecei a fotografar para um jornal de Osasco chamado Primeira Hora, que já terminou também, não existe mais. E eu comecei a pegar gosto pelo fotojornalismo, porque realmente eu sabia que era aquilo que eu queria fazer desde o primeiro momento que eu tive contato com a fotografia. Tanto é que quando eu dou palestra, eu costumo brincar que assim, eu comecei com 23 anos de idade. A molecada da minha idade naquela época, eles colecionavam Playboy e eu colecionava revista para ficar vendo ângulos de fotos, essas coisas. De lente. E eu sempre adorei muito isso, assim. Mas eu queria ser fotógrafo, não fotógrafo de esporte nem nada. Eu queria ir para a rua, eu queria manifestação, eu queria essas coisas mesmo. E eu fiz meu portfólio nesse jornal e fui mostrando para os jornais maiores, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, ganhei muito não. Você sabia onde você estava entrando? Quando você virou... eu sabia, porque a minha primeira pauta, juro por Deus para vocês, assim, minha primeira pauta, eu entrei na redação às 11 horas da manhã, não tinha ideia do que era a coisa, porque eu não tinha... Para todos nós, eu acho que para boa parte, para mim também foi assim, quando eu entrei em televisão e jornalismo. Quando chegou 11h30, 11h34, a redação toda balançou. Fiz... Daqui a pouco começou polícia, ambulância, helicóptero por cima e o telefone do editor tocou. Ele atendeu e eu vi que ele começou a ficar branco. Ele falou assim, tá bom, tô mandando agora para você. Tô mandando agora aí. Aí ele olhou para mim e falou assim, novato, sua primeira pauta, explosão do Osasco Plaza Shopping. Nossa. E eu tive que descer, assim, a primeira cena que eu vi na minha vida foi uma senhora obesa assim, com a metade de uma perna, no calçadão de Osasco, cheio de sangue, pedindo ajuda. E gente passando por cima dela, aquela correria toda, e eu, totalmente sem experiência, com a câmera na mão, não sabia se eu podia fotografar, não podia fotografar. Entrei pro shopping, onde os bombeiros estavam tirando os corpos ali e tal, e eu comecei a fotografar. Resumo da história, de 100 fotos que eu fiz, eu só vi 2 só. Nervosismo, por causa daquela coisa. Nossa. Porque assim, mas uma foto contou a história toda daquilo. Porque o que aconteceu? Era na véspera do Dia dos Namorados. E eu fiz uma foto que era assim, imaginem comigo, um escombro, onde tinha tido uma explosão, a maca, o bombeiro tinha colocado em cima da maca um urso de pelúcia com um coração escrito "Eu te amo", e no urso estava cheio de sangue, e no fundo um bombeiro tirando um corpo. Então essa foi a foto, né? Oh Lord. Essa foi minha Contou a história. Primeira grande foto, assim. Contou a história. Como é que você voltou para casa? Eu voltei para casa assim... Você entendeu tudo que tinha acontecido? Não, você entendeu? Não, sem entender nada, assim, eu voltei... A gente fica meio passado, né? Sim, porque foi muita porrada na primeira vez, assim. Então eu voltei para casa, sabia que tinha que voltar de novo para fazer o rescaldo no dia seguinte, mas de uma coisa eu tinha certeza absoluta, é isso que eu queria para minha vida como repórter fotográfico. Bruna, tem explicação? O mais interessante tudo isso? O mais interessante que a gente fala, né? Que isso não se vende agora, né? Se a gente tentar encontrar a resposta, não é agora. A gente fala que tem todo um processo da evolução humana mesmo. É que agora a gente tem uma abordagem muito maior, a gente né? Enfim, para onde a gente olha tem ou do celular, ou do computador, tarará, mas isso desenfreado tudo isso. Séculos, de tempos, de... Um exemplo, né? Vem do humano. Exato. Eita. Eu falo que o ser humano, ele procura, né? Se não tivesse, deu para trás. A maneira que ele procura de criar um hábito é racionalizando, né? Para tentar ter o controle da situação. Então, a partir do momento que ele racionaliza para entender aquilo vira um hábito, né? Antigamente, por exemplo, que a gente fala, né?
que colocavam os cristãos na arena e colocavam leões, né? A primeiro momento, aquilo era um evento, uma coisa, né? Que loucura, né? Com o passar do tempo, aquilo se vira normal, né? E hoje, um exemplo da nossa atualidade, que eu costumo falar, é a questão da pornografia, né? O vício da pornografia. Se tem a qualquer momento, a qualquer hora, todo mundo tem acesso, né? E quanto mais situações bizarras, mais interesse. Até onde é normal, né? Até onde tudo bem, isso daqui é normal. Exatamente. Se torna indiferente mesmo, né? Porque se tem muito acesso, se tem muita informação daquilo, né? Então aquilo se torna clichê comum. Eu costumo dizer que nós, jornalistas, quando a gente, depois, como a Luísa contou, que ele passou perdeu aí, a gente fala virgindade, né? Essa essência da gente de ser filho de alguém, morar numa casa, ter uma vidinha, sei lá, eu convencional pacato, e de repente você vira jornalista e fala, sua primeira pauta, toma. Falo que a gente vai se vacinando. Sim. A gente vai se vacinando, assim. São tantos casos. Eu ainda hoje me pego fazendo várias matérias, estava comentando isso na redação ainda, falando que pautas que ainda me causam receio, assim. Falar, por exemplo, cuidados paliativos, que a gente vai ao hospital, você tem que entrevistar famílias, tem que entrevistar as pessoas e, sabe assim, você sabe que aquela pessoa vai morrer. E você sabe que ela só está sendo mais bem cuidada possível para que essa transição seja o menos dolorosa possível. Mas você está entrevistando. Ou uma pauta que eu fui fazer sobre doação de órgãos. Doação de órgãos, vamos falar de um tema que aumentou, o Brasil tá aí, tá bem na fita, tarará. Mas eu fui entrevistar uma mãe que estava com uma menininha, com uma filhinha de 8 anos de idade, com problemas no coração, estava na fila há 2 anos, ela estava definhando, e aí eu entrevistava a mãe aqui, eu olhava a mãe aqui na frente, e a menininha brincando aqui do lado, mas eu olhava para a mãe e eu ficava pensando assim, quanto tempo ela vai viver? Quando será que vai chegar o coração para ela? Ela vai viver? E em algum momento eu me peguei chorando. Agora eu já tô lembrando, já tô começando a perder a respiração aqui, porque eu lembro da cena. Porque essa menininha faleceu. Ela não conseguiu esperar o coração. E isso daí vai vacinando a gente. Daí eu já fui fazer uma outra pauta sobre doação. Eu fui, beleza, vambora. Vamos lá, é isso aí, tarará. Já soube que aquela menina faleceu, sei lá eu o que eu fiz na minha cabeça. Mas acho que eu coloquei numa caixinha e guardei aqui do lado. Assim, a outra já estava assim, vamos lá, qual a expectativa de vida, o coração, vamos para um centro cirúrgico? Sim. Vamos fazer um transplante? Vamos ver um transplante sendo feito? Tarará. Eu falei assim, em que momento que eu virei essa chave? Sim. Que eu estava chorando, estou chorando agora aqui lembrando dessa história, que tem 3 anos que aconteceu, e num outro momento eu já estava dentro de um centro cirúrgico, gravando lá um órgão recebendo do helicóptero, vindo com o médico lá naquela caixinha assim. É inerente? Está dentro de mim isso daí? Acaba sendo um mecanismo de defesa. Onde é que eu mudei essa chave, gente? É uma lei de sobrevivência, é um instinto que faz com que você... Uma lei de sobrevivência, acho que faz sentido isso daí para mim. Sentido. Mas assim, e sempre atrás das imagens. E no caso nosso de televisão, tentando em alguns momentos não filmar tudo. Ou filmar de ângulos diferentes. Porque a televisão ainda em algum momento, a TV, essa instituição TV, tem que ter um limite. É isso. Ou não? A grande questão é essa. Este limite, cada vez mais, nós estamos deixando de lado. Por exemplo, houve algumas imagens que estão sendo veiculadas aí. As imagens aqui atrás. Por exemplo, há uma imagem do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, para mim, é um paradigma. Por que um paradigma? Porque o Estado Islâmico começou a fazer aquilo que todo mundo naquela região fazia, que são as decapitações. Ou seja, você é infiel, você decapita. Então é algo que, por incrível que eu estou acabando de escrever um artigo sobre essa questão da decapitação, que é uma coisa absurda. Quando eu escrevi minha tese, eu achei engraçado que na época eu falei o seguinte, que não havia mais decapitações naquele momento, e que havia somente nas ilhas do Bornéu, ou seja, havia uma tribo que fazia decapitação. Então houve lá na Indonésia, caramba, tudo bem. De repente vem o Estado Islâmico que começa. Então ele começou o quê? Não só decapitar, mas ele começou a filmar e a enviar. Sim. Só que no começo, aquilo choca demais. Aquilo é completamente anestesiante. Aí vai um decapitado, vai outro decapitado, vai outro. Chega uma hora que, pronto, já não surte mais efeito. O que o Estado Islâmico começou a fazer? Mudou. Ah, bom, não serve a decapitação? Vamos pegar o quê? Vamos afogar esses caras. Aí pegava as pessoas, colocavam em jaulas, colocava para afogar. Lentamente ia colocando. A ponto de, acabou,
vamos queimar esses caras. Deixava na jaula, colocava fogo. Por exemplo, essa imagem que mostrou aí, eram pessoas que, se não me falha a memória, eles iam ser explodidos. Na realidade, a palavra é essa. Amarraram os caras e iam colocá-los para explodir literalmente. Então, a ideia é bem essa. É nesse ponto que toda essa sensibilidade, nós vamos simplesmente apagando. Imagens chocantes geram audiência? Tá aprovado, né? Aliás, é isso mesmo? Eu não vou citar nomes de programas aqui para não dar colher de chá. Mas se dependesse de mim, se eu viesse a ser o presidente da República, e aí não se trata de censura. Censura é uma coisa, exatamente, e controle de qualidade e estímulo à educação é outra coisa. Então tem programa aqui no período da tarde, alguns anos atrás, teve um policial que se suicidou com um tiro na cabeça de frente ao Palácio dos Bandeirantes. Havia uma câmera lá, então o cidadão foi lá, filmou, aí passou na televisão, e aí o apresentador chegava, que coisa absurda, mas vamos ver mais uma vez? Sim. Vamos ver mais uma vez? A gente está falando do looping da imagem, a notícia dura 20 minutos. Exatamente. Com aquela mesma imagem sendo replicada então, ininterruptamente. Aí quando você, agora há pouco, falou, tem controle? É claro que tem controle. Não precisa ser ditadura para controlar. Na democracia, chegar e falar, olha, isso não pode. E além de tudo, haver um pouco de, tanto da parte daqueles que comandam os veículos de comunicação, quanto o jornalista propriamente dito, o jornalista botar na cabeça, eu posso ficar famoso, eu posso ficar rico no jornalismo, porém de maneira decente. Não precisa partir para esse sensacionalismo, que de fato, respondendo a sua pergunta, gera audiência, sim, lamentavelmente. Fato. Quando um desses apresentadores aí mudou de canal, apresentavam nos sites de UOL, etc. e tudo, que ele estava se transferindo de um canal para o outro por não sei quantos R$1.000. O salário de um apresentador desse tipo é muito maior que de um jornalista decente, e a audiência, porque tudo gira em torno da audiência, e não é só no Brasil. Vocês viram filmes sobre os Estados Unidos, questão de audiência em televisão, né? O próprio Cidadão Kane, né? com aquele negócio todo, e com o ator do Cidadão Kane, né? Que era o Orson Welles, que pregou aquela peça da invasão do mundo pelos marcianos, e assim por diante. É a busca da audiência. Infelizmente isso existe e, na minha opinião, vai continuar, infelizmente, existindo. Da audiência, dá dinheiro. Dá dinheiro, sim, claro. E vira esse ciclo. Agora, na hora de patrocinar programas culturais, quem é que aparece? Pouquíssimos. O que me leva a perguntar, notícia boa não dá audiência, então? Infelizmente, não. Porque o ser humano não se atrai por isso. Não adianta. Não adianta, infelizmente. Vai ficar lá. Fica, porque 10 segundos. Tanto que é uma coisa interessante, esses dias eu conversando com a minha filha virou, minha mais velha, falou o seguinte: papai, não existe gente boa, existe mais gente ruim do que gente boa no mundo. E eu falei, é exatamente o contrário. Existe muito mais gente boa do que gente ruim. Só que a ideia, a própria mídia, todo o sistema imagético que nós temos, nos mostra exatamente o contrário. Nós somos induzidos a acreditar que nós vivemos só cercado por desgraça, por pessoas ruins, por pessoas más, e que o ser humano não presta, não tem vez, e não tem mais jeito. Exato. Quando eu escuto pessoas dizer que preferem animais a pessoas, isso para mim é algo completamente... Uma tendência, eu não sei se é da mídia. Mas exatamente por quê? Porque nós somos levados a acreditar nisso, que as pessoas não valem mais a pena. E é um grande problema que nós estamos tendo. E em decorrência da própria imagem. Esse acúmulo imagético que nós temos de desgraças de modo especial. Gente, a indiferença está causando insensibilidade na gente? Indiferença é ausência de esperança? Onde é que a gente vai chegar? Onde é que a gente vai parar? O nosso repórter fotográfico aqui acabou de chegar de uma reintegração de posse, como eu havia falado aqui no início do programa, e contou cenas de algumas imagens assim que ele fez, enfim, que leva a gente a repensar ou a pensar. E eu queria saber depois dele, como é que faz para você escolher qual a imagem? Como é que você escolhe a imagem quando você chega no lugar? Qual é a que vai ser escolhida, que você sabe, essa vai dar capa, essa vai chamar atenção? Mas não responde agora não. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Até já.
O portal da Lesp está de cara nova. Agora integra toda a informação legislativa e as redes sociais, num visual moderno e atraente. O novo portal dialoga melhor com todas as plataformas, inclusive os dispositivos móveis, como celulares e tablets. Muito mais responsivo e amigável, numa mesma barra estão praticamente todas as informações da Casa de Leis. A comunicação é direta. Com um clique você acessa o Diário Oficial. Com 2 cliques, a TV Alesp. Reunião dos deputados da Comissão de Finanças. Acesse o portal da Alesp www.al.sp.gov.br. Foco no cidadão com muito mais transparência e modernidade. Violência contra as mulheres. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo quando mulheres são agredidas em suas próprias casas. Eu ligo quando são ofendidas, xingadas, humilhadas. Eu ligo quando são vítimas de assédio em ônibus, trens e metrôs. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180. Estamos de volta com o programa Em Discussão. Estamos sem paciência, sem sensibilidade, sem tempo para ouvir o outro, para entender suas dores, suas lágrimas, suas inseguranças, seus medos. Parece que nos tornamos incapazes de nos colocarmos no lugar do outro. Estamos indiferentes? É isso mesmo? Para debater este tema, trouxemos um time aqui com a gente. Jaque Brandão, professor, doutor pela Universidade de São Paulo, a USP. Também está aqui com a gente o jornalista, escritor e professor Luiz Carlos Ramos. Aloysio Maurício, que é repórter fotográfico, e também com a gente a psicóloga Bruna Angotti. No bloco anterior, a gente expôs aqui várias situações. Eu abri esse programa falando de uma sequência de tragédias no início de 2019. Brumadinho, CT do Flamengo, depois a morte do jornalista Boixá. E, aliás, eu quero até fazer uma timeline aqui, uma linha do tempo do que aconteceu aí no dia da morte do jornalista Ricardo Boixá. Morreu o acidente aconteceu por volta das 11 horas, entre 11 e meio-dia. Essa notícia chegou muito rapidamente a todas as redações, chegou aqui a nossa redação também. Entre acreditar e não acreditar, é verdade, não é? Mas como assim? Opa, caiu um helicóptero lá na Anhanguera. Nossa, será que foi esse o acidente? Enfim, em menos de 40 minutos entre saber a informação, os grupos de WhatsApp todos já estavam recebendo imagens do local, com uma dezena aí de curiosos e pessoas com celulares gravando, enquanto ainda tinham chamas labaredas altas e chama preta, quer dizer, o fogo estava ali, estava acontecendo, não tinham bombeiros, não tinha nada. E uma mulher até vai e tenta resgatar, tirar o caminhoneiro, o motorista de caminhão, enfim. O Aloysio, eu estou falando primeiro da rapidez de tudo isso, como a gente replica as coisas rapidamente passando. E assim, na hora que vê a imagem, eu ouvi algumas pessoas comentando do lado. Mas essa imagem aí só tem chamas. Uai, o que ela quer ver? O que ela quer ver? Só tem chamas, gente, pelo amor de Deus. O que ela quer ver, né? Além disso. Você contou uma passagem que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, nos bastidores aqui pra gente, né? Foi. Normalmente a Assembleia Legislativa tem um hall monumental, um lugar... Sim. De muitas festas, mas também um lugar onde normalmente acontecem as despedidas. Sim. Né, de pessoas importantes aqui no nosso cenário cultural, jornalístico, enfim, político. Uma delas foi Marcelo Rezende, o jornalista que morreu ano passado. Eu lembro até hoje que, assim, foi, graças a Deus, foi muito respeitoso aqui dentro, a gente teve um espacinho pra gente cobrir e tal, mas na saída eu vi uma das imagens mais bizarras que eu já vi na minha vida, assim, foi quando os bombeiros depositaram o caixão dele em cima do um rapaz, ele veio no meio de todo mundo, saiu varando todo mundo, subiu como ele pôde no caminhão de bombeiro, sacou o celular e fez uma selfie dele com o caixão do Marcelo Rezende. Aí eu fico pensando comigo, cara, onde esse cara vai colocar essa foto? Para que vai servir essa foto? Que desrespeito é esse? Que insanidade é essa? Assim? Então essas coisas que a gente fica se perguntando
Até quanto... qual é o limite do ser humano para poder fazer uma foto, uma selfie, para mostrar no grupo de família, para provar no Facebook que ele fez? Mas é porque ele tem audiência, não é? Sim. De alguma forma ele tem audiência. Tem. Porque para que eu vou tirar uma foto dessa, gente? Tem audiência, tem quem queira ver. Se eu estou tirando é porque tem quem queira ver. Você estava falando do Boixá, eu recebi uma mensagem, porque como eu sou fotógrafo, e as pessoas acham que a gente sai espalhando foto de todo mundo por aí, assim, não é assim. Aí tem um cara que falou assim, Aloysio, eu tô com um vídeo de um corpo queimando, que você não quer passar isso pra frente? Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Né? É doentio, chegou a ser doentio, não é assim que funciona. Até você explicar pra pessoa que não é assim, mas as pessoas estão replicando qualquer coisa que chega. Bruna, tem prazer nisso? Tem algum prazer nisso daí? Alguma chama ali que acende? A repetição vira um condicionamento, né? Ou seja, você se acostuma, você fica à vontade, infelizmente, com isso. A gente está realmente insensível? A gente realmente está ficando neutralizado cada vez mais? Sem dúvida. Eu falo que é realmente a era da indiferença, né? Tudo isso que está envolvido. Nossa, como dói essa frase, né? A era da indiferença. A era da indiferença. Não se tem mais vínculos sólidos, não se tem mais a proximidade. Você pode ver rodas de amigos, às vezes com o seu parceiro, cada um no celular, né? Não se tem mais uma troca de olhar, você não sente mais o outro. Então eu falo que realmente essa falta de compaixão faz com que realmente você não tenha interesse no sofrimento do outro. Você tira a foto, filma, mas não ajuda a pessoa que está ali caída. Exato. Eu falo que é um momento que salve-se quem puder. É isso que a gente está vivendo, infelizmente. Virou um egocentrismo, né? Uma questão de sobrevivência. Então, realmente, essa falta do vínculo faz com que se perca essa sensibilidade, sem dúvida. Olha, se isso daí não veio da gente, isso daí está sendo colocado na gente, é fato que no nosso dia a dia, a gente acorda com um boom de notícias. Se você ligar ali a televisão, ou eu costumo, antes de acordar, eu desperto a cada 5 minutos. Eu boto o relógio para despertar a cada 5 minutos, fico ainda na cama, pego o celular, coloco meu óculos lá de vovó e começo a olhar as notícias. Eu tenho alguns aplicativos de jornais, Estadão, Folha, UOL, G1, enfim, e vou só vendo quais são as notícias do dia. Bom, as principais não são as melhores, eu garanto para vocês. Todas as manchetes, as principais em letras garrafais não são as melhores. Aí, sim, eu trabalho em televisão, eu gosto desse veículo que eu trabalho, eu vou para a televisão, ligo a televisão, nem que eu não esteja vendo, eu estou ouvindo, fazendo café da manhã, lá também a sequência vem no mesmo roteiro. Vem no mesmo roteiro, tragédia, política, roubo, violência, feminicídio, casos recentes aí de uma empresária no Rio de Janeiro, né, que foi espancada por 4 horas ininterruptas por um jovem que já era, parece-me, pelo que a gente leu ali de laudos policiais, já tinha o hábito de fazer isso, inclusive até com próprios familiares. E aí as cenas chocantes, o que me perguntaram, assim, em algum momento, tô lá vendo tô lá vendo a notícia, e aí vem no grupo familiar, Silvia, você que é jornalista da família, você chegou a ver as imagens do apartamento? Tem como replicar lá pra gente, do apartamento dessa empresária que foi espancada por horas? Eu falei, oi? Mas nem que se eu tivesse essas imagens, eu não iria replicá-las, eu não iria por que reproduzi-las, não tem por que fazer isso. Qual é a razão? Qual é o porquê? Por que a gente faz isso? Por que estão querendo isso? Falei, provavelmente vocês vão conseguir por alguma outra fonte. E já devem ter conseguido. E espalhado aí como looping que a gente fala, né? Uma coisa randômica que fica vai e volta. Mas eu fico pensando, gente, até que ponto eu não fico sendo influenciado? Essas pessoas aí que estão aí, você libera aí a imagem pra gente lá do apartamento cheio de sangue. Todos os dias a gente tem horário para ter a notícia ruim. Se não é de manhã, 6 da tarde, né? Por volta das 6 da tarde na TV, que a gente sabe dos programas que tem. Minha mãe me liga sempre desesperada por alguma razão. Estava comentando aqui com vocês. Filha, pelo amor de Deus, não sai na Paulista, estão atirando na Paulista. Sei lá, houve um tiroteio numa esquina, tarará, uma coisa pontual. Aconteceu ali, foi naquele momento, tarará, mas minha mãe já fica desesperada, porque ela mora no interior e ela acha que isso está acontecendo em todas as esquinas da cidade de São Paulo. E essas notícias ganham corpo, ganham espaço e duram 1 hora. Uma coisa que você está falando que eu me lembrei agora que é maluco. Um grande problema também disso em relação a esse replicar em relação à imagem. Loucamente. Você sabe o que é também? Loucamente. Nós temos um problema que é o seguinte: nós temos a palavra e a imagem. Como eu estava falando, que a imagem e a palavra eles têm uma fonte comum. Então, para mim, o logos, que a palavra e a imagem são a mesma coisa, de uma forma ou de outra.
A imagem por si só, nós acreditamos, isso é cultural, que a imagem, já de modo especial a fotografia, ela é a representação da verdade, é a representação da realidade. Então, quando você tira uma fotografia, você pega uma fotografia e fala, olha, esse sou eu. Você não diz, é uma fotografia de mim, você fala, sou eu que estou aqui. Então, nós acreditamos culturalmente que a fotografia é a realidade. Então, quando você transmite essa fotografia, você está transmitindo o real, o verdadeiro. Esse é um ponto. Segundo ponto que torna a fotografia, principalmente por esses meios de comunicação pessoais, extremamente perniciosa, é quando a palavra está junto com a fotografia. Que é o que acontece nos canais do WhatsApp, no Instagram, etc. Quando você junta a imagem, a foto, você obrigatoriamente você acredita que aquilo é verdadeiro. Então você não vai questionar a veracidade, você não vai se preocupar com aquilo. Por isso que os fake news, por exemplo, têm tanto sucesso. Espaço fora do comum. Porque você manda, você replica. Por que aqui, que muitas vezes... Exatamente. A imagem dele, com o nome dele é ele. Você vê a questão do Boechat. Quando eu recebi essa imagem do corpo pegando fogo, as pessoas não querem saber se realmente era ele. Só quer absorver. Pronto, aquilo é o Boechat, porque está escrito, o Boechat está pegando fogo. Aí vem uma outra questão que toca na questão da própria psicologia, que é o seguinte, na antiguidade, as pessoas tinham um respeito pelo cadáver, pela morte, havia um respeito pela morte muito grande. Este respeito nós estamos perdendo completamente. Estamos subindo em caixão para tirar selfie. Tanto que você vê a questão da selfie do caixão, a questão do corpo, que realmente algum corpo estava pegando fogo, provavelmente. Então você tira aquilo, você não se condói com aquela pessoa que está lá, que não é mais uma pessoa, mas foi. É diferente da antiguidade. Por exemplo, quando você pega nos escritos, na poesia de Homero, que um corpo era arrastado, ou seja, vamos vilipendiar um corpo, isso era algo extremamente desagradável aos deuses, aos homens, não se fazia isso. Dentro do cristianismo, o que o cristianismo fala? Você vê alguém morto, você tem que fazer o quê? Enterrá-lo. Você tem que ter respeito. Os judeus, o que eles faziam? Eles colocavam, devem colocar ainda na tradição, eles põem um pano na cabeça para a boca não ficar aberta. Eles tampam o rosto, você não pode ver o rosto do defunto. Ou seja, é todo um carinho. O que nós fazemos hoje? Cremamos. Nós não queremos nem um local mais para cultuar esses antepassados. Então, ou seja, a coisa do descarte está tamanha que você prefere jogar tudo fora. Então, é uma sociedade do descarte completo. Então, efêmera, com prazo de validade. Lógico, só que a gente está banalizando tudo, né? Ah, mas é isso que eu... Se nós não temos mais, não nos preocupamos mais com os nossos, com os outros, então não importa. Aquele cantor, o Cristiano, não me lembro mais o nome dele. Cristiano Araújo. Né? Então, ele estava lá no hospital, tiraram foto dele morto, tiraram foto de todo ele. Aquilo viralizou, que foi uma loucura. Realmente... Não existe mais. E está até hoje. Se você for botar o nome dele na internet, está até hoje. Aloysio, como é que você faz... será que eu posso falar isso, né? Para uma peneira de fotos? Como é que é o teu olhar na hora que você chega numa tragédia? Cara, eu adoro responder essa pergunta pelo seguinte. Muitas pessoas dizem assim que... Acho que você já deve ter ouvido isso várias vezes, que jornalista não pode se envolver. Eu acho isso ridículo. Eu acho isso mega ridículo. Obrigada. Até porque se você não se envolver, você não faz um bom trabalho. Você não faz um bom trabalho. Exatamente. Até se você não se envolver com aquilo que você está, eu falo no caso da fotografia. Eu só vou cuspir uma fotografia, eu não vou informar com ela. E a minha preocupação não é fazer um corpo pegando fogo. Minha informação é informar do que está acontecendo ali no caso. Então, assim... Vou falar que não deve ser fácil. Eu não queria estar no seu lugar ali para... Quando eu chego num lugar de tragédia, eu falo isso por mim. Eu vejo que a grande maioria, 98%, não faz isso, mas eu falo isso por mim. Quando eu chego num lugar de tragédia, eu chego com a minha câmera baixada. Primeiro eu quero entender onde eu estou. Primeiro eu quero entender onde está a polícia, se tem vítima, se tem parente de vítima, resgate. Então eu quero entender primeiro onde eu estou pisando para eu poder fazer o meu trabalho.
Porque é agressivo demais quando você chega no local de tragédia e você chega já com a câmera arrepiando todo mundo, como se... Aquilo fosse... Eu quero, sabe, desculpa a palavra, eu quero que se lasque, eu quero Pastelaria. fazer a minha foto e pronto. Pastelaria, né? Pastelaria. Então, assim, eu sempre costumo ficar observando, pelo menos se eu tiver esse tempo, óbvio, se eu tiver um tempo de uns 10 minutos, ficar observando aonde eu posso fotografar. Entender esse cenário e enxergar a foto. Isso. Aí eu vou fotografando. Aqui. Quando chegar no computador, eu tenho uma foto que possa informar. Não uma foto que eu possa agredir, mas uma foto que eu possa informar. Hoje de manhã, eu fiz uma foto que já está no hall das principais fotos da minha vida, que foi dessa reintegração de posse que teve hoje, que foi uma foto assim, na Marginal, tinha um caminhão de mudança já para pegar a mudança do pessoal todo ali. E qual era o contexto dessa reintegração? Pessoas estavam sendo tiradas do local onde elas moram, por quê? Que era um terreno da EMAI, Tá. que atrás desse terreno tinha, eles estão falando que tem lixo tóxico. Então quando chove, aquela água vem por baixo e pode contaminar as pessoas ali, os moradores ali. Então era um caminhão com todas as mudancinhas dele, com os brinquedinhos dele todo, e era uma criança, você via que ela estava muito sentida. Era uma criança que tinha acho que uns 3 anos, abraçadinho com o cachorro dela, ficou olhando para minha lente e chegou o irmãozinho dela, sentou do lado dele e abraçou ele também. Crianças que... Essa foto traduziu tudo, né? Você via, cara, na carinha deles... Pra onde que a gente está indo? Que mesmo sendo criança, eles não tinham esperança de nada. Cadê minha cama? Cadê? Justamente isso, ele olhava o barraquinho dele... O que eu fiz de errado? Justamente isso. O que eu fiz de errado? Era justamente isso. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu fotografei esse moleque chorando. Eu fotografei ele chorando, e porque o rostinho dele, eu ficava olhando pra mim assim, abraçadinho com o cachorrinho dele com o focinho aqui nele, assim, ele abraçava o cachorrinho dele como se fosse a única coisa que ele tinha na vida agora. Os pais estavam preocupados em pegar os móveis, que jogaram tudo na rua, e ele e o irmãozinho dele, abandonado no caminhãozão, cheio de mudança, de brinquedinho deles, e abraçadinho com o cachorrinho, e olhando pra mim de uma forma... Cara, sabe aquela coisa de impotência, velho? A única coisa que eu posso tirar daqui, a única coisa é a imagem, não posso. Caramba, nossa, essa decisão aí, essas decisões que você tem que se sacar um pouquinho ali e falar, eu não posso te ajudar. Então, naquele pra onde caso eu vou te levar? não podia, eu quero te pegar no colo. Mas onde eu vou te colocar? Como é que eu faço isso com todo mundo? E a outra imagem que eu fiz... Como é que eu vou escolher você? A outra imagem que eu fiz, eu entrei no barraquinho, o barraco já estava totalmente... Só estava as madeiras, estava totalmente já vazio. A menininha de uns 3 anos, com a chupeta na boca, abraçadinho com a boneca dela e olhando para a polícia. Que é o policial não tem culpa nenhuma, ele está recebendo ordem, mas é uma coisa do Estado que estava fazendo isso com eles. Então assim, cara, e aí, velho? O que eu posso fazer? Luiz, está tendo excesso de tragédias? Ou está tendo excesso de exposição dessas tragédias? Enquanto ele apresentava esse ótimo relato, eu estava lembrando, um excesso de tragédia aconteceu por volta de 1500 na China. O que aconteceu? O maior terremoto de todos os tempos, o mais destruidor, morreram 800 mil pessoas. Então, entre os desastres naturais, esse foi terrível. Mas naquele tempo, foi a mesma época que o Gutenberg estava criando a imprensa. Foi o início de tudo em termos de jornal, de revista e tudo. Então a mídia é coisa bem mais recente. Pois bem, eu acho que tem muito a ver com o distanciamento. Vocês estão lembrados que houve uma tragédia no Haiti, país pobre do Caribe, já bastante pobre e explorado por ditadores e tudo, nisso houve um terremoto. Como é um país pobre, um terremoto com aquela intensidade, em Tóquio mataria, digamos, 200 pessoas, porque as construções são diferentes, tem mais recursos. No Haiti morreram simplesmente 800 mil pessoas. O mesmo número. E aí o Brasil noticiou em grande parte também porque uma pessoa brasileira de destaque, Dona Zilda Arnes, o pastoral da criança, faleceu quando desabou aquela igreja.
eu conheci o Haiti, a cidade de Port-au-Prince, que é a capital, né? Até o Palácio Presidencial deixou de existir com esse terremoto. Então, aí é que eu gostaria de comentar a questão do distanciamento. Então, puxa, aconteceu lá longe, né? O Brasil geralmente fica de costas para os países da América Central e os países lá do Caribe. E quando acontece perto da gente, é muito mais complicado. Então, nesse caso, dessa sequência de ocorrências, né? Mariana, algum tempo atrás, agora Brumadinho, as inundações no Rio, inundações em São Paulo. Isso, eu ainda nem falei isso. Teve as inundações no Rio, aquelas imagens que você fica, meu Deus, as pessoas sendo levadas na água. Toda hora tem chacina isso, por aí. Isso daí é o dia a dia. Então, isso está massacrando a gente. E a psicóloga lembrou muito bem a questão da insensibilidade. Então, a gente nota, o fulano fala, apenas mais um terremoto, apenas mais uma chacina. Foram só 20? Só 20 dessa vez? Só 20, nossa, o outro foram. Então, isso aí realmente eu acho triste. A questão da insensibilidade tem muito a ver com o ser humano em si, mas a influência que ocorre em função da fomentando, estão dando comidinha pra gente, estão dando comidinha. Bombardeando. Que isso seja da gente, já entendemos. Sim. Que a gente vá procurar isso daí, ok. Mas que tá tendo um mercado de comidinhas para ficar municiando, colocando ali pra gente o tempo inteiro, é verdade. Sim. Quando a tragédia é com o famoso, cresce mais? Não há dúvida. Nossa, eu citei o exemplo do passado do Francisco Alves, isso no ano de 52. Mas cada vez que há um famoso, então tem até uma brincadeira que o pessoal diz, puxa, como que vai ser quando morrer o Pelé? O mundo inteiro vai noticiar. E quando morrer o Roberto Carlos? Vai ter noticiário na América Latina toda. Quando morreu o Silvio Santos, no Brasil, assim por diante, e aí aquela comoção. Vocês se lembram do enterro da Elis Regina. Aqui no prédio da Assembleia Legislativa, foi velado o corpo do Ayrton Senna. Ayrton Senna parou isso daqui. Eu lembro que eu morava no flat aqui no 23º andar, parou a 23. A cidade parou. Parou, você só via cabeças assim de pessoas, impressionante aquela cena. Tem muito a ver com isso. Agora, dentro dessa questão da insensibilidade, e quando acontece com alguém próximo da gente? Aí é que a sensibilidade aflora, né? E a gente vê que não é apenas mais um número, não é apenas mais um haitiano. Para onde vamos? Se já estamos assim hoje, já detectamos o cenário, sabemos o que está acontecendo, sabemos que a mídia não vai parar, sabemos que a tecnologia só está crescendo, sabemos que cada vez mais as pessoas comuns têm acesso a equipamentos que eternizam imagens. Onde é que a gente vai parar? É uma boa pergunta. Não vai parar? Eu não acredito, a menos que... aquela velha história, a gente nunca pode prever o amanhã, mas a proliferação está de uma forma tão grande que vai chegar algum momento que vai acontecer um stop. Agora, quando, de que forma, o que vai ocasionar, é difícil prever isso daí. Eu realmente não tenho algo... O que eu sinto é que cada vez mais nós temos mais e cada vez mais nós temos menos. É muito parecido com a questão da internet. A internet nos dá o mundo inteiro na nossa casa. Mas nós temos o mundo inteiro, mas nós não temos nada. Porque grande parte do pessoal não sabe utilizá-la. Não sabe aproveitar o máximo que a internet tem. Quando eu falo para os meus alunos a respeito da questão da imagem, desculpe eu voltar de novo, hoje o que eu sinto é o seguinte, a imagem, ela está cada vez mais na superfície. Por exemplo, no século XVI, no século XVII, havia o gênero emblemático, havia as grandes iconologias, que eram, por exemplo, dicionários de imagem. A grande sensação, o grande frisson naquele momento é você ver uma pintura e você ficar na frente da pintura e você tinha de ler a pintura, analisar a pintura, porque o prazer das pessoas, de modo, lógico, a aristocracia, era entender o que o pintor queria falar. Ou seja, quanto mais o tempo foi passando, menos isso foi acontecendo. Agora tá assim, ó. É rápido. Tanto que quando nós chegamos ao século XIX, acabou. Houve um rompimento total. Começa aí, a partir do XIX praticamente, que é com o romantismo. Por quê? Porque as imagens, a arte tinha de ser original a cada momento. Então você tinha que pegar o original. E quando você começa a criar algo novo, você precisa de cada vez mais.
E daí veio a própria imagem. Hoje nós temos o seguinte, quando você compra um presente ou você ganha um presente de aniversário, de Natal, você olha primeiramente a embalagem, aquelas embalagens lindas, você fica meio babando aquela imagem. Só que um segundo depois você arrancou a imagem. O que você vai fazer com desculpa, a imagem não, a embalagem? Você pega, joga no lixo. As imagens hoje são assim. Efêmeras. São efêmeras. Qual de validade? Qual? E é bem curto. Muito curto. Cada vez está mais curto. Nós não temos mais tempo para analisá-las, para lê-las. Primeiro, nós não falamos em ler imagem, que toda imagem tem que ser lida. A fotografia, eu digo para os meus alunos, tem de ser lida. Você tem de ler. Nós temos um grande problema, nós não conseguimos mais ler imagem. Nós não conseguimos ler a foto. Hoje que nós É tudo rápido. Acabou. Então, por isso que já não nos atinge. Exatamente, simples acabou. assim. Pô, nunca vai nos atingir mesmo. Só para colocar aqui, a gente só tem 1 minuto de programa, na verdade, eu precisava colocar esse outro lado, o papo estava bom. Nem sempre a indiferença pode ser também algo negativo. Eu sempre acredito que tudo tem 2 lados. Às vezes pode ser até para te preservar. Exato. Mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. Para te preservar, para falar assim, opa, peraí, deixa eu passar batida aqui. Tentar equilibrar para continuar. Deixa eu tentar equilibrar para continuar a vida. Porque senão, se eu for absorver tudo e internalizar tudo, Exato. opa, peraí, né? Exato. Então, gente, foi pouquinho aí essa colocação agora, mas enfim, deu tempo ainda. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Deixo sempre o convite de portas abertas dessa Casa de Leis e dessa TV aqui que representa parte da nossa sociedade, se não a sociedade inteira aqui do estado de São Paulo. Obrigada mais uma vez pela participação e colaboração de cada um. Gente, o programa Em Discussão fica por aqui. Super obrigada aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!